No trabalho 4 a gente vai implementar o sleep, que é basicamente a camada de enlace mais simples que a gente poderia pensar. Por que ela é simples? Ela não envolve nem endereçamento e nem controle de acesso ao meio. Por quê? Porque o sleep é feito para um enlace ponto a ponto, ou seja, que só envolve duas pontas, vou chamar essas pontas de A e B. A pode transmitir ao mesmo tempo que B sem colisão, não tem problema, porque é full duplex. O que isso significa? A gente tem dois fios independentes, um para A transmitir e o outro para B transmitir, então se os dois transmitirem ao mesmo tempo não tem problema. Então a gente não precisa de endereçamento, porque se o A estiver transmitindo, o B estiver recebendo, ele sabe que só pode ser o A. E se o B estiver transmitindo e o A estiver recebendo, ele só pode saber que é o B que está. Ele sabe que só pode ser o B que está transmitindo. Então ele sabe de onde que está vindo, não precisa ter um endereço dentro do quadro. Então o que a gente precisa fazer nessa cama de enlace? Não precisa ter controle de acesso ao main, não precisa ter endereçamento. O que ela precisa fazer? Basicamente ela precisa só definir o início e o fim de um quadro. Por quê? Da camada de rede para cima, né? Se a gente pegar os protocolos IP e TCP, eles esperam receber informações já quebradinhas em pacotes. Então não tem como a gente passar um fluxo de bytes contínuo para eles. E a linha serial é um fluxo de bytes contínuo. A gente está recebendo um byte na frente do outro, não tem nada demarcando início ou fim de um conjunto de bytes que a gente possa chamar de pacote. Então a gente precisa de algo que delimite, né? O início de um pacote e o fim do pacote. Como que o sleep faz isso? Ele adota um byte como byte especial, que é o C0, e sempre que ele encontra o C0, ele considera que o quadro atual terminou e vai começar um próximo quadro. Tá? Então é basicamente isso que ele faz, ele coloca C0 entre quadros. Aí tem alguns detalhezinhos do que ele precisa fazer. Veja que ele não tem cabeçalho, não tem rodapé, não tem nada disso, mas tem alguns detalhezinhos de como que ele vai funcionar. Então vamos dar uma olhada no código que foi fornecido para vocês. O código tem essa classe camada enlace que vocês não vão mexer, ela já está pronta. Para que ela serve basicamente? Ela serve para a gente poder ter várias portas seriais diferentes em um mesmo computador. Se a gente for pegar a placa que era usada na versão não pandêmica do curso, né, ela tinha aqui várias portas seriais, então a gente teria lá um vetor. Dentro da camada de enlace, a gente teria um vetor com 8 enlaces diferentes, tá? Para cada porta serial. E daí a gente poderia escolher as portas para a gente poder fazer um roteador, por exemplo. Cada um desses enlaces vai ser completado por essa classe que cuja implementação vocês vão terminar de preencher. Então, o primeiro passo é simplesmente colocar C0 entre os quadros. Então, aqui a gente vai receber uma sequência de bytes e daí a gente tem que enviar. Então, a gente tem que chamar aqui self.linhaserial.enviar, que basicamente é esse método aqui da nossa classe de linha serial. Então a gente chama colocando um C0 na frente e um C0 no final desse datagrama. Então é uma linha só de código aqui para passar o passo 1. Simplesmente chama lá o método self.linhaserial.enviar e concatena. Coloca um byte C0 mais o datagrama mais um byte C0. Só isso? Só isso. Por que a gente coloca no começo e no final, se a gente falou que o C0 é só para indicar que o quadro atual terminou e que vai começar um próximo? Isso é usado para dar um pouco de imunidade a ruído, tá? Então comenta um pouco aqui. Pode acontecer da linha serial ficar ociosa por um tempo, porque a gente terminou de mandar um quadro e não tem tráfego na rede, e aí ela ficaria um tempo ociosa. E por algum motivo ocorre ruído lá e é detectado um nível lógico baixo. Isso daí vai ser lido pela linha serial como se fosse um byte. Então a gente pode acabar lendo lixo
entre o final de um quadro e o começo do próximo. Se a gente não colocasse o C0 no começo e no fim, a gente leria esse lixo como sendo parte do próximo quadro que não foi recebido ainda. A gente colocando um C0 no começo e no fim, a gente isola esse lixo em um quadro separado, e daí as camadas de cima podem detectar por meio do checksum que esse quadro é inválido. Ou mesmo devido a ele ser muito pequeno, né? Não cabe nenhum cabeçalho nele, elas conseguem detectar que o quadro é inválido. Aí no passo 2, o que a gente vai fazer? A gente vai melhorar esse transmissor. Então a gente tem um problema, né? E se contiver o byte C0 no quadro que a gente quer transmitir? Esse C0 seria tratado como fim de quadro. Então a gente vai transformar o C0 que existia na forma de dados para outra coisa. Então tudo que for C0 a gente vai transformar na sequência de 2 bytes DB seguido de DC. Só que aí a gente tem que dar... A gente passa a dar um significado especial para o byte DB. Então a gente vai ter que substituir o byte DB que ia aparecer no datagrama original por outra coisa também. Pelo que a gente vai transmitir? A gente vai substituir. Então o padrão define que a gente substitui pela sequência DB, DD. Então a gente vai simplesmente substituir todos os C0s que aparecerem no datagrama por esses 2 bytes. A gente vai substituir todos os DBs que aparecerem no datagrama original por esses 2 bytes. Tomem cuidado com a sequência que vocês fazem essa substituição, porque vejam que aqui vocês estão inserindo DBs que não são DBs de verdade, tem um significado especial, né? E daí esse DB aqui não pode ser substituído por isso. Então tomem cuidado com a ordem com a qual vocês fazem a substituição e depois envia lá para a self.linhaserial.enviar, assim como era feito no primeiro passo. Isso aqui, dependendo de como vocês implementarem, também é apenas uma linha de código. Não é nada do outro mundo, é só substituir as sequências e tomar cuidado para não substituir na ordem errada e substituir DB que não é para ser substituído. Aí no passo 3, a gente vai começar a trabalhar com a recepção. Então, em vez de mexer aqui no método enviar, agora a gente vai mexer no raw receive. Esse raw receive ele recebe do sistema operacional os bytes que estão sendo lidos da linha serial. Apesar de ter uma taxa de leitura muito bem definida, a gente não tem garantias de como que o sistema operacional vai agendar as tarefas dele. Então, pode acontecer da gente receber em determinado momento um único byte, depois a gente receber 2 bytes de uma vez só, depois 3 bytes de uma vez só. Então a gente vai ter um problema similar ao problema do primeiro trabalho. Então a gente vai ter que ter um controle parecido com o controle que foi feito lá, para a gente ficar acumulando num buffer tudo que é recebido até a gente conseguir separar um único quadro. Então lá no primeiro trabalho a gente tinha um problema que a gente tinha que esperar o fim de uma linha, que é o /R seguido do /N. Aqui a gente vai ter que esperar o fim de um quadro, que é um C0. Tá? Detalhe aqui, não assumam que vai ter um C0 no começo e um no fim. Poxa, mas no passo 1 a gente não fez ele produzir um C0 no começo e um no fim? Isso é só uma recomendação do padrão, não é exigido. Então pode ser que a gente conecte em um outro transmissor que não vai fazer isso. Segundo motivo para não fazer isso. E se aparecer o ruído, que é justamente o motivo para existir essa recomendação? Se aparecer o ruído, a gente enviou só 2 quadros, um quadro A e um quadro B, e ele vai ser recebido como quadro A, seguido do ruído, seguido do quadro C. E eles não vão ter mais o C0 no começo e no fim, eles só vão ter um único C0 separando cada um. Né? Então a gente, além de tornar o código mais fácil, a gente simplesmente esperar o C0 como sendo um fim de quadro, também faz com que a gente implemente aí o padrão sleep de forma correta. Então, basicamente, a gente tem que ir acumulando bytes até aparecer um C0 e daí a gente fala, opa, fechou um quadro aqui, e daí a gente pode repassar isso para o self.callback. Aí no passo 4, a gente vai começar a receber pacotes que tem aquela sequência de escape, né?
que é o DB seguido de alguma coisa. No passo 3, os testes ainda não vão incluir esses bytes especiais, digamos assim. Então, no passo 4, a gente já precisa implementar uma espécie de uma máquina de estado simples. Tá? Então, a gente tem que ir processando os bytes que estão chegando um por vez, e a gente tem que ver, o byte anterior que a gente recebeu era o byte DB. Se for, a gente tem que dar um tratamento especial para o byte atual. Então a gente tem que ver se ele é essa sequência que tem que ser transformada em DB ou essa sequência aqui que tem que ser transformada de volta em C0. Então a gente tem que ir passando byte por byte do que a gente recebeu e colocando numa sequência de bytes de saída, né? E processando de forma especial caso o byte anterior que a gente tiver recebido for o byte DB. E a hora que a gente recebeu o C0, a gente sabe que terminou o quadro e pode repassar para cima. Então é basicamente assim que a gente implementa. Dá para implementar isso aí com um for e alguns ifs. E o passo 5, dependendo de como vocês tiverem feito os passos anteriores, ele vai automaticamente passar. Caso não passe, aqui tem uma dica. O que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar caso ocorra um erro dentro do callback, em que situação pode acontecer um erro. Por exemplo, um quadro muito pequeno. Se vocês não estiverem tratando isso na implementação do IP, se estiver simplesmente passando para struct.unpack, o que vai acontecer? Vai dar erro no struct.unpack e esse erro vai propagar e vai fazer com que o raw receive seja abortado naquele ponto. Só que dependendo de como vocês implementaram, se vocês estiverem acumulando isso aí num buffer, por exemplo, os bytes que estão sendo recebidos, vocês podem acabar ficando com um lixo no buffer. Então a gente vai ter que fazer um try, except, finally aqui. E nesse finally coloca um código, que é para ser um código de uma linha só ou duas, dependendo de como vocês implementaram, para fazer essa limpeza dos buffers, né? Para a gente descartar, para não deixar lixo lá correspondente ao quadro atual que já foi repassado aqui para a camada de rede. Tá? Então é só para tomar esse cuidado.